Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bem-vindo a mais um IBC no Lar, o nosso momento de compartilharmos cânticos, orações, pedidos de oração e a palavra de Deus, cada um na sua casa, mas unidos em um só coração, em um só corpo, o corpo de Cristo. Estamos estudando o livro de Daniel e chegamos agora ao capítulo 9. Peço que você abra a sua Bíblia, onde vamos ler uma das orações de Daniel, onde ele intercede a Deus pelo povo e por sua misericórdia. Nós vamos ler a partir do verso 4 em diante, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor. Orei ao Senhor meu Deus e confessei: Ó Senhor, és Deus grande e temível, tu guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos o mal. Fomos rebeldes contra ti e desprezamos teus mandamentos e estatutos. Não demos ouvidos a teus servos, os profetas, que falaram em nome a nossos reis, príncipes, antepassados e a todo o povo da terra. Senhor, tu és justo, mas como vês, nosso rosto está coberto de vergonha. Todos estamos envergonhados, incluindo os habitantes de Judá e de Jerusalém, e todo Israel, espalhados em lugares próximos e distantes, para onde tu nos enviastes, por causa de nossa deslealdade contigo. Ó Senhor, nós, nossos reis, príncipes e antepassados, estamos cobertos de vergonha, porque pecamos contra ti. Mas o Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, embora tenhamos nos rebelado contra ele. Não obedecemos ao Senhor, nosso Deus, pois não seguimos as leis que ele nos deu por meio de seus servos, os profetas. Todo Israel desobedeceu às tuas leis, desviou-se e não quis ouvir a tua voz. Do 11, nós vamos pular para o verso 17. Ó nosso Deus, ouve a oração de teu servo, ouve minha súplica. Por causa de ti mesmo, Senhor, volta a olhar com bondade para teu santuário desolado. Ó meu Deus, inclina-te e ouve-me. Abre teus olhos e vê nossa desolação. Vê como nossa cidade, a cidade que leva teu nome, está em ruínas. Fazemos esta súplica não porque merecemos, mas por causa de tua misericórdia. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Por causa de ti mesmo, não te demores, ó meu Deus, pois teu povo e tua cidade carregam teu nome. Chegamos agora na parte final daquele período histórico que é chamado de exílio babilônico, um momento onde o povo de Israel foi levado cativo pelos reis da Síria e da Babilônia. Daniel, ao observar os textos de Jeremias, ele percebe que o tempo está próximo de chegar ao fim, esse tempo de exílio, e nesse momento ele se coloca para orar a Deus. No verso 3, é interessante porque ele fala: Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinzas sobre a cabeça. O pano de saco e as cinzas eram relacionados à humildade, a pedir perdão pelos pecados que tinham sido praticados. É interessante pensar nessas coisas logo após Daniel ter duas visões sobre o futuro. Uma no capítulo 7, que nós vimos anteriormente, e a do capítulo 8, que expande um pouco mais a ideia dos animais em confronto, sendo representativos de reinos governantes que viriam após o tempo que estavam vivendo naquele momento. Queria focar com vocês na dinâmica de oração que Daniel tinha com Deus. Nós já vimos em outros momentos Daniel conversando e orando ao Senhor. E a gente pode tirar lições preciosas da vida de Daniel através dessa oração que acabamos de ler. Em primeiro lugar, devemos perceber que Daniel ora mesmo quando o mundo parece estar fora de controle. Daniel está vivendo um tempo de caos, de tristeza e de desolação.
ele tem algumas visões do futuro que indicam que esse momento de caos, tristeza e desolação continuará de maneiras diferentes. Parece que essa baderna, que essa bagunça, que toda essa desgraça que está acontecendo não tem fim. E parece, entre aspas, que está tudo fora de controle. Mas, ao orar, Daniel relembra ao seu coração que deve estar direcionado ao Senhor, pois Ele é soberano de todas as coisas. Isso é importante para trazermos ao nosso momento de oração, já que hoje nós temos nosso culto de oração. Não devemos orar apenas quando as coisas estão estabilizadas, quando temos controle da situação, quando sabemos exatamente o que vai acontecer no dia de amanhã, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso cotidiano, até mesmo na nossa igreja. Vivemos um tempo onde está difícil prever como será o dia de amanhã. Temos dificuldades de saúde, financeiras, de convivência, afinal estamos em isolamento. E nós não sabemos exatamente quando as coisas voltarão ao normal e como será o novo normal daqui a algum tempo. A oração é o momento em que reorganizamos o nosso coração, direcionando a Deus, aquele que tem controle sobre todas as coisas. Mesmo nos momentos de pandemia, de calamidade, Deus ainda é soberano. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Em segundo lugar, nós vemos que Daniel não ora como indivíduo, mas como membro do povo de Deus. Se a gente voltar alguns capítulos, lá no capítulo 6, no verso 22, Daniel fala ao rei que os leões não o atacaram porque ele era inocente aos olhos de Deus. Se tem alguma pessoa que pode ser chamada de inocente em Israel nesse momento de cativeiro, é Daniel, por tudo aquilo que ele tem feito nos capítulos que já lemos. Porém, no capítulo 9, ele se coloca como um pecador. Daniel não se acha superior, mesmo com as maravilhas e feitos que Deus tem feito a ele. É interessante pensar nisso e colocarmos para os dias atuais. Quantas vezes nossas orações são individualistas e individualizadas? Nós agradecemos a Deus por dádivas que recebemos e esquecemos de clamar e pedir misericórdia por aqueles que não têm essas dádivas ainda. Não é isso que Daniel nos ensina. Ele mostra que, como povo de Deus, somos um só e devemos orar e interceder por todas as pessoas ao nosso redor. Não devemos nos achar superiores a ninguém. Estamos vivendo um tempo muito caótico. Nas últimas semanas, vimos algumas notícias sobre irmãos em Cristo que foram mortos apenas pela cor da pele. O racismo ainda é um tema pesado e latente em vários locais, incluindo as igrejas, tanto no Brasil quanto em vários outros países. Não devemos deixar de lado essas pautas porque elas não estão acontecendo conosco, seja pela nossa condição social, pela nossa cor da pele ou pela situação da nossa própria igreja. Devemos, como corpo de Cristo, orarmos juntos, pedir misericórdia e amparo de Deus às famílias que perderam os entes queridos, Estados Unidos, no Brasil e em tantos outros países que ainda têm segregação racial. E devemos pedir por justiça, não a justiça dos homens, que leva à ira e à vingança, mas a justiça de Deus, que excede todo o nosso entendimento. Nós não podemos nos calar enquanto igreja. Não devemos nos individualizar e achar que estamos em um mundo à parte dos nossos irmãos e irmãs em diversas partes do nosso planeta. Deus está pronto para nos escutar. É interessante que no final desse texto que a gente acabou de ler, lá nos versos 20 ao 23, enquanto Daniel ora, o anjo Gabriel vem e conversa com ele. A resposta da oração de Daniel é instantânea enquanto ele ora, porque Deus estava ouvindo aquela oração. Nesse momento, Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer ouvir o que você tem no seu coração e quer falar para Ele. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa complexa, pode ser uma coisa alegre, triste, um pedido, uma gratidão. Eu não sei como está agora a sua mente nesse momento, mas eu sei que Deus quer ouvir o que você tem a dizer para Ele. Deus não nos trata como servos, mas nos trata como filhos. E Ele, como nosso Pai, abre um canal de comunicação que é fundamental para nossas vidas, a oração. Que a gente possa praticar essa oração de maneira constante.
Mesmo quando o mundo parecer fora de controle, que a gente ore a Deus, lembrando que Ele é soberano. Mesmo quando nós não estejamos sendo atingidos pelos problemas do nosso planeta, que a gente ore como parte do povo de Cristo, em um só pedido, em um só coração. Pedir que você baixe sua cabeça e falamos tanto sobre oração, vamos orar um pouco agora. Amém? Querido Deus, obrigado, Senhor, por abrir esse canal de comunicação contigo, meu Deus. Um canal de comunicação que nunca está desligado, nunca está fora do ar, mas sempre aberto, constante, para que a gente se relacione contigo, Deus. Senhor, que a nossa oração chegue a Ti, ó Pai, e que ela primeiro mude o nosso coração, que a gente seja sensível ao que o nosso povo está vivendo. Que todos nós estejamos com os corações dispostos a ouvir, entender e fazer súplicas uns aos outros, não individualizadas, mas como corpo de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a entender e a orar como Daniel. Em nome de Jesus, amém. Querido, continue esse momento de reflexão na sua casa, responda as perguntas junto com seus colegas, com seus familiares, parentes, e reflita como a oração ela tem um poder precioso na tua vida. Amém? Se cuide e nos vemos na próxima semana.